A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Boa noite, amigos. Está no ar mais uma vez o Tribuna Livre e hoje nós vamos dar uma colaboração muito importante aos nossos telespectadores, como fazemos todos os anos, trazendo aqui um representante da Receita Federal para orientar, para explicar como vai ser feita a declaração do imposto de renda relativa ao ano de 2011. É claro que hoje o número de pessoas que atuam pela internet, fazendo suas declarações e enviando pela internet é muito alto. Mesmo assim, ainda há necessidade porque sempre há mudança ano a ano. E o delegado da Receita Federal em Juazeiro do Norte tem sido muito gentil com a nossa produção e hoje, mais uma vez, nos concedeu a presença aqui de um auditor fiscal que, para a felicidade nossa, é exatamente um filho de um grande amigo nosso, o Victor Carlial Casimiro, que é filho do Renato Casimiro, conhecidíssimo historiador, professor universitário, escritor, filho de Juazeiro, hoje residente em Fortaleza, e ele vai passar muitas informações interessantes para os nossos declarantes do imposto de renda. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos, boa noite, telespectadores, boa noite, meu caro Vitor, prazer tê-lo aqui. Prazer, Luiz Carlos, certamente, mês de março chegando, e todo ano, no mês de março, o brasileiro tem que prestar conta da sua vida financeira do ano anterior à Receita Federal. E certamente que as frequentes dúvidas, aquelas perguntas bem básicas e clássicas sobre a declaração de imposto de renda, todo ano nós já fizemos, esse é o segundo ano que a gente faz programa sobre esclarecimento do imposto de renda, e hoje nós vamos ter essa oportunidade. Temos aqui esse jovem juazeirense, filho do grande amigo nosso, trabalha na Receita Federal, para conversar com a gente sobre imposto de renda, sobre arrecadação, sobre tributos e tirar dúvida do nosso telespectador. O nosso programa é sempre um oferecimento do Gigante das Tintas, que é gigante por natureza. O Gigante das Tintas tem sua matriz em Juazeiro do Norte e atua com filiais nas cidades do Crato e Brejo Santo. Em 30 segundos estaremos começando o nosso debate. A Hipercor agora tem suas tintas atestadas pelo Programa Setorial de Qualidade da Abrafat. São tintas látex, esmaltes, vernizes e massas, produzidos com qualidade garantida. E tem mais, a Hipercor foi a única no Brasil que conquistou esse atestado em seu primeiro ano de atuação. Um grande feito que atesta a competência de uma empresa do Grupo Edson Queiroz. Essa é a Hipercor, muito mais vida. Mas vamos pedir permissão ao nosso telespectador para, ao apresentar o nosso convidado de hoje, falar um pouquinho da sua vida pessoal, da sua experiência e da sua formação. Boa noite, Victor. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Luiz Carlos. Eu transmito aqui em nome da Receita Federal do Brasil em Juazeiro do Norte uma saudação a toda a sua audiência, agradecendo mais uma vez por esse convite. Pois é, como nós dissemos aqui no começo, o Victor é filho do Renato Casimiro, por conseguinte, é neto do seu Luiz Casimiro, aquele que foi dono do Centro Elétrico aqui na rua São Pedro e que foi um grande empreendedor nessa cidade. Era um homem voltado para os interesses de Juazeiro do Norte, muito inteligente, vivenciou com grandes figuras históricas do Juazeiro do Norte. E o Victor foi estudar, foi para São Paulo, formou-se, tornou-se auditor federal e retornou a Juazeiro em novembro do ano passado, está aqui na sede da Receita Federal e hoje nós temos a honra de recebê-lo como auditor fiscal para prestar esse serviço aos nossos telespectadores, trazendo tantas informações preciosas. Victor, como é que você chegou a essa carreira de auditor? A sua formação me parece que é de jornalista, inclusive, não é? Sim, Luiz Carlos, eu sou jornalista de formação, mas sou também filho de servidores públicos, professores universitários, então tive sempre uma inclinação para a carreira pública e assim busquei me especializar nessa instituição que é uma referência em administração tributária
nacional e internacional e que dá aos jovens e a todos aqueles que têm a formação em nível superior em qualquer área grandes oportunidades de realização profissional, haja vista que a Receita Federal do Brasil está presente em todos os pontos do país, nos aeroportos, nos portos, nas zonas de fronteira, todas as capitais, nas diversas cidades polos, e a sua área de atuação envolve desde a Previdência Social, com o recolhimento das contribuições previdenciárias, envolve o controle dos tributos incidentes sobre o comércio internacional e também o imposto de renda, os demais tributos federais, o IPI, o PIS/COFINS. Então, aquele que ingressa na carreira da Receita Federal tem amplas oportunidades e possibilidades de realização profissional, dada a abrangência, a importância e a seriedade do órgão Receita Federal. Muito bem. Você, Vitor, tem quanto tempo já de Receita? 6 anos. 6 anos. E aqui do Cariri, Juazeiro especificamente, está com 2 anos. Não, poucos meses, desde novembro. Poucos meses. Ô Vitor, tu podia falar um pouquinho aqui para nós, entendermos um pouco, e para o nosso telespectador, a estrutura da Receita Federal, aqui sediada em Juazeiro, os municípios que aqui dependem de Juazeiro, quantos são os municípios, qual é a área de abrangência, enfim, fazer para o nosso telespectador um pouco do histórico da nossa Receita Federal aqui em Juazeiro do Norte. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juazeiro do Norte é uma das 3 unidades no estado do Ceará. Ao lado de Sobral e Fortaleza, há a Delegacia da Receita em Juazeiro. Ela abrange uma área que compreende todo o centro-sul do estado, desde Iguatu até o Crato, Juazeiro, Senador Pompeu, diversos municípios do centro-sul do Icó. Temos, além da sede, 5 agências que dão conta dessa abrangência. E aqui administramos, ao lado de todos os colegas, uma arrecadação que até outubro de 2011 chegou a 471 milhões de reais, 471 milhões de reais, e uma equipe muito especializada também na fiscalização das pessoas físicas e pessoas jurídicas. Tem os dados aqui, para ilustrar, foram cerca de R$ 1.640.000 em autuações contra pessoas físicas e algo em torno de 100, depois eu vou buscar o dado, mas mais de 100 milhões de reais na autuação dos diversos tributos federais em desfavor de pessoas jurídicas. Então, a fiscalização compreende quase 1/3 do total da arrecadação, 1/3 é lançado em crédito tributário ao ano, aqui na Delegacia da Receita em Juazeiro do Norte. É um volume relativamente grande, né, de impostos arrecadados e de tributos, e o número de declarantes também, certamente, em função desse volume de tributos, é um número grande, né, aqui nessa circunscrição de Juazeiro do Cariri, né, de declarantes de imposto de renda. A propósito, Victor, esse número chegou a ser reduzido, né, porque, de repente, o governo resolveu isentar determinadas pessoas e depois dessas isenções, me parece que o número de contribuintes até diminuiu um pouco, né? Sim, a Receita reduziu as condições de obrigatoriedade, elas são ainda numerosas, são 7 requisitos que fazem com que alguém seja obrigado a declarar imposto de renda. Mas ela retirou uma condição, que era aquela que, pelo simples fato do contribuinte ser sócio proprietário de uma empresa, o tornava obrigado a preencher uma declaração de imposto de renda. Ao retirar essa obrigatoriedade, esse requisito, e ao levar o total de rendimentos tributáveis que obriga o contribuinte a declarar, isso reduziu em nível nacional, em cerca de 1,5 milhão de declarantes deixaram de estar obrigados. É claro que, mesmo não estando obrigados, se tiveram a retenção na fonte, a forma de obter a sua restituição é através da declaração. Transmite a sua declaração e aquele retenção na fonte que foi indevida, porque o contribuinte recebeu menos do que o limite de isenção, é restituído. Em Juazeiro do Norte, em 2011, claro, lembrando ao público que Juazeiro do Norte compreende 53 municípios, foram entregues 62.700 declarações originais, né? Depois mais 5.000 retificadoras. Mas não se soma porque a retificadora é sempre entregue após uma original, pela mesma pessoa. Sendo 1/3 dessas declarações pelo modelo completo, aquele em que o contribuinte lança mão de todas as deduções previstas em lei, a previdência oficial, a pensão alimentícia, as despesas médicas.
as despesas com instrução, educação, e 2/3 dos 62 mil declarantes de Juazeiro em 2011 transmitiram sua declaração pelo modelo simplificado, 40.280 declarantes. Esse modelo surgiu em que ano, Victor, esse simplificado? Ele não é coisa muito antiga, não. Sim, é uma previsão legal já antiga, não sei se eu ia precisar desde quando, mas é uma previsão legal que assegura o direito ao contribuinte de deduzir-se em até 20% dos seus rendimentos tributáveis sem qualquer comprovação. Certo. Ele não precisa comprovar ter incorrido aquela despesa. E essas despesas elas são limitadas a R$ 13.916,36. Então, o contribuinte, ao fazer sua declaração, ele vai fazer essa comparação. Eu tive despesas dedutíveis no valor de R$ 13.916,36. Se eu não tive, é mais vantajoso fazer o modelo simplificado. Se as minhas deduções com pensão alimentícia, contribuição previdenciária, despesas de instrução, dependente e saúde são superiores a esses R$ 13.916,36. É evidente. É mais vantajoso fazer. Mas essa escolha o contribuinte tem toda a tranquilidade de fazer ao preencher a declaração, porque o próprio programa vai mostrando em tempo real, à medida que vai se preenchendo a declaração, certo, qual é aquele que é mais vantajoso. Ou seja, qual é aquele que o imposto a pagar é menor. O programa orienta. O programa já orienta. Essa é uma das grandes vantagens do programa e que fez com que rapidamente a população aderisse em massa porque evita erros de cálculo, já aponta qual é aquele modelo mais vantajoso e, com isso, transmitindo de forma mais vantajosa e sem erros, há menos incidência da declaração retida em malha fiscal, de modo que é mais... Hoje já não há mais nem a possibilidade de transmitir, de enviar a declaração pelo formulário em papel. Mas quando havia essa possibilidade, era menos de 0,5% daqueles que ainda se mantinham fiéis ao papel, né? 99,7% já tinham aderido ao programa informatizado, ao programa gerador que se baixa pelo site da Receita, o www.receita.fazenda.gov.br. Lá o contribuinte tem receita.gov.br/IRPF 2012, ele baixa os programas, tem o que nós chamamos uma linha do tempo, que é um passo a passo de toda a história da declaração, desde baixar o programa, preenchê-lo, transmitir, pagar as cotas de imposto, caso haja imposto a pagar, acompanhar o processamento da declaração, ver se ela ficou retida ou não. Tudo isso já se faz com a ajuda da internet. E tem também o chamado Perguntas e Respostas. É um documento atualizado anualmente pela Receita, que compreende mais de 700 perguntas respondidas, com todo e qualquer tipo de orientação. Mas deixa eu lhe fazer uma bem básica aqui. Pois não. Você, no início aí da sua fala, disse que há muitos, e o Luiz Carlos também inseriu na pergunta dele, estão desobrigados de declarar o imposto de renda. Fala para o nosso telespectador quem é que está obrigado a declarar o imposto de renda, Victor? São 7 as condições ou requisitos de obrigatoriedade. O principal deles, aquele que obriga o maior número de pessoas, é o que determina que o contribuinte que tenha rendimentos tributáveis, ou seja, salários, pensões, aluguéis, saques de previdência privada, todos aqueles rendimentos, ações judiciais, valores recebidos em ações judiciais. E se essa soma, é a soma de todos esses rendimentos, ultrapassar R$ 23.499,15, o contribuinte está obrigado a declarar. Há vários outros requisitos que até independem dos rendimentos. Aquele contribuinte que fez transações em bolsa de valores, e nós não sabemos quantos em Juazeiro fazem, mas em termos nacionais são 500 mil brasileiros que já fazem operações regulares na bolsa de valores. Por esse simples fato, ele já está obrigado automaticamente a transmitir sua declaração. Outro fato que obriga muitos contribuintes a transmitir sua declaração: aqueles contribuintes que vendem bens e direitos com ganho de capital. Certo. Ou seja, aproveitando desse momento expressivo de expansão do setor imobiliário, por exemplo, vendem imóveis com lucro ou ganho de capital, um valor superior ao valor de aquisição. Nesse caso, por esse simples motivo, eles também são obrigados a transmitir sua declaração. É tributável esse lucro, né? Esse lucro é tributável, ele deve ser pago não quando da declaração, mas no mês seguinte à transação. O contribuinte deve baixar um programa chamado Ganho de Capital. Ele também está disponível naquele endereço que eu citei, www.receita.fazenda.gov.br/IRPF 2012, programa Ganho de Capital. Ele orienta também com toda facilidade o contribuinte a exercer seus direitos, até as reduções.
Porque um bem, a depender do ano em que ele foi adquirido, o contribuinte faz jus a reduções nesse ganho de capital. Eventualmente, esse ganho de capital pode ser até isento. Então, o programa auxilia, a legislação é complexa, mas respondendo perguntas simples como a data de aquisição, o valor da aquisição em que está declarado o bem, o CPF de quem foi o comprador, o valor da venda, se essa venda foi parcelada ou não. Respondendo a poucas perguntas, um cálculo que é muito complexo, a resposta sai imediata, o contribuinte imprime o DARF, que é o documento de arrecadação das Receitas Federais, e no último dia útil seguinte, do mês seguinte à venda do imóvel, se houver o ganho de capital, ele recolhe o imposto de renda. Muito bem. Aí, em cima dessa questão da transação imobiliária, isso certamente deixa muita dúvida e muitos questionamentos. Por exemplo, para você atualizar o valor de um bem, qual é o índice de atualização? Ou não existe isso? Por exemplo, você tem um imóvel adquirido há algum tempo atrás. Aí, na próxima declaração de renda, você quer atualizar o valor desse imóvel. Tem algum índice para fazer isso? Algum cálculo? A última atualização permitida por lei foi no ano de 96. Ou seja, imóveis que não foram atualizados até 96 devem permanecer com o valor de aquisição, ou seja, o da data da aquisição, ou o valor que foi atualizado até 96. A única exceção a essa regra é o caso do contribuinte que fez alguma reforma no seu imóvel, uma benfeitoria. Nesses casos, e somente com comprovação, ele tem que ter as notas fiscais dos materiais e da mão de obra ali empregada para fazer jus a essa atualização do valor. Caso não tenha sofrido nenhuma reforma, vale o valor de aquisição. Isso vale para todo tipo de bens e direitos. Se o contribuinte adquiriu ações, também, ele não vai atualizar conforme o sobe e desce das bolsas. Ele vai manter o valor de aquisição. E ali, a partir daquele valor de referência, ele vai saber se houve o ganho de capital ou não. Mas, para isso, ele baixa o programa e o programa já está plenamente de acordo com toda a legislação pertinente e, naqueles casos em que a própria legislação dá descontos ou dá reduções nesse ganho de capital, o contribuinte já exerce todos os seus direitos, ele não vai ser prejudicado em nada, basta preencher o programa, ganho de capital. Ô Victor, a respeito do programa que já foi lançado, né, muita gente já está acessando, inclusive, mas a devolução por internet só a partir do dia 1º, próxima quinta-feira. Por que todo ano demora-se um pouco a fazer o lançamento desse programa? Porque sempre há mudanças do programa, Esse de 2011, que nós estamos recebendo agora, ele já contém alguma mudança em relação ao ano passado? Sim, ele contém novidades, não são mudanças legislativas importantes, mas ele vai pouco a pouco, gradativamente sendo melhorado. As novidades, a principal novidade, aquela que afeta todos os contribuintes, é o reajuste da tabela do imposto de renda em 4,5%. Então, esse valor de R$ 23.499,15, ele é 4,5% superior ao do ano passado. Isso inclui também as deduções. Então, o contribuinte que vai lançar mão de uma despesa com instrução, aquele valor do ano passado foi reajustado em 4,5%. Da mesma forma que o valor do dependente, né? Então, essa foi a principal mudança. Há mudanças de menor monto, mas que valem aqui o registro. Uma das mudanças diz respeito a um direito que o contribuinte tem, que é destinar até 6% do seu imposto devido, não é o imposto a restituir, nem é o imposto a pagar, é o imposto devido. É aquele em que o contribuinte tem a sua base de cálculo, tira aqueles valores de dedução, chega, aplica a alíquota, é o imposto devido. 6% desse valor o contribuinte pode destinar aos fundos da infância, ao fundo do idoso, a um incentivo ao desporto e até o incentivo ao audiovisual. Só que até o ano de 2010, essa destinação tinha que ser feita no ano anterior. Certo. 2010, tinha que ser feita até o último dia útil do ano de 2010. Esse ano a Receita trouxe uma novidade que vai favorecer aqueles contribuintes que fazem destinações, mas não são destinações às entidades específicas, às ONGs, às associações. É ao Fundo Municipal, ao Fundo Estadual, ao Fundo Nacional da Infância e do Adolescente, criados por lei, e que tem o acompanhamento do Ministério Público. Então, o contribuinte pode fazer doações mensais e, no ano de 2012, essas destinações que eram restritas até o ano de 2010, o contribuinte poderá fazer, não mais em 6%, mas em 3% do imposto devido, até o dia 30 de abril.
ele destina ao Fundo Municipal da Infância, esse valor vai ser utilizado nos projetos em defesa da infância e do adolescente aprovados pelo Conselho Municipal, pelo Conselho Estadual, ficam no Estado, ficam no município, mas o contribuinte tem que ter a comprovação, tem que ter o recibo emitido por aquele fundo municipal, Fundo Estadual da Infância. Eu pensei que ele pagava o imposto e depois a Receita repassava o percentual para o fundo. Não é assim, ele já pode passar direto para o fundo e comprovar. Ele paga antecipadamente e depois ele se deduz na sua restituição. Certo. Ô Vitor, aproveitando a oportunidade de dedução de abate de imposto de renda, era bom também que você falasse um pouquinho para o telespectador, você já falou aí, sobre quem é obrigado a pagar. O que é que ele pode deduzir do imposto de renda? Assim, basicamente, para esclarecer o nosso telespectador, nesse momento agora que está chegando aí o Márcio, né? Para prestar conta com o fisco. Abril, né? Vai até abril. Vai até abril, né? Começa em março até abril, né? As deduções, o que ele pode abater... Isso se não usar o simplificado, ele né, Vasco? Tem 7 tipos de deduções. A mais frequente é a contribuição oficial ao INSS. Aquele valor, ele é integralmente dedutível, né? Até 11%, ele é integralmente dedutível. Uma outra dedução importante, mas ela está condicionada ao contribuinte também pagar a previdência oficial, é a previdência complementar. Se o contribuinte, durante o ano de 2011, contribuiu para um PGBL, Plano Gerador de Benefícios Livres, ou a um FAPI, Fundo de Assistência à Previdência, ele vai poder se deduzir em até 12% dos seus rendimentos tributáveis. Significa dizer, aquele contribuinte que teve 50 mil reais de rendimentos tributáveis, a soma dos salários, dos aluguéis, das aposentadorias, 50 mil reais, ele pode se deduzir em até 12%, 6 mil reais, da Previdência Privada Complementar, com a condição de que ele tenha pago o INSS. Os dependentes, né, no valor de R$ 1.800, R$ 1.889,64 por dependente. Depois, mais tarde, eu quero falar quais são os dependentes previstos em lei, porque há muita confusão aí também. Existe. A despesa com instrução, limitada a 2 mil... A despesa com instrução também, Vitor, tem umas confusões, umas dúvidas, quais são. Tem umas instruções que não é dedutível, tem outras, né? Por exemplo, bolsa, essa questão de bolsa, de crédito, as questões aí que... Sim. Não tem algumas dúvidas sobre isso? Sim, há muitas dúvidas. É por isso que eu remeto sempre o telespectador, a nossa audiência, para o site da Receita. Lá ele baixa o programa, baixa o Perguntas e Respostas e tem toda... Tem outra dica que é muito importante. O contribuinte, se ele tiver na hora do preenchimento do programa, que é quando costuma aparecer a dúvida, estou lá preenchendo, fiquei na dúvida. Ele coloca o cursor sobre aquele campo que ele está preenchendo. Ao teclar a tecla F1, ele vai ser remetido a uma resposta para aquele campo específico que ele posicionou o cursor, não para um índice geral, com centenas de... Não, para aquele campo específico que ele indicou. Então, a tecla F1, ela responde a muitas dúvidas do contribuinte na hora do preenchimento. Por exemplo, despesa com instrução. Quais são as dúvidas que os contribuintes têm? Eu posso declarar escola de idiomas? Posso declarar autoescola? Isso. Posso declarar curso de línguas? Cursinho preparatório para concurso? Material escolar? Nada disso é dedutível. O contribuinte, evidentemente, precisa fazer essas despesas, mas por falta de uma previsão legal, a lei não prevê aquelas despesas como dedutíveis, o contribuinte não pode se deduzir aquele valor. Como também na área da saúde, tem também uma série de itens que não são dedutíveis. Por exemplo, a compra de medicamento, ela é dedutível no imposto de renda? Não, ela não é dedutível, porque a previsão legal, o que a lei definiu como despesa médica, são os valores pagos aos profissionais de saúde regulamentada. Então, os valores pagos aos médicos, aos psicólogos, aos dentistas, aos terapeutas ocupacionais, essas profissões de saúde regulamentada, fisioterapeutas, essas sim são dedutíveis, o pagamento ao profissional. Ou ainda, alternativamente, o pagamento à empresa, à clínica, ao plano de saúde, ao hospital. Mas o medicamento não está previsto, a vacina não está previsto, né? São exclusivamente por essa ausência de previsão legal. Como a lei não prevê que aquilo é uma despesa dedutível, não pode ser. E o contribuinte não tem interesse em colocar esses valores que não estão previstos em lei. Ele está sujeito a uma multa
pelo uso indevido de uma dedução, que é de 75% da diferença. Que diferença é essa? O contribuinte, ao colocar aquela dedução, ele, por exemplo, reduziu o seu imposto em R$10. Então, se a Receita, ao notificá-lo, perceber que aquela dedução é indevida, aquele imposto que era 10 passa a ser 10 mais 75%, 17,5%, além dos juros. Então, a regra de ouro da declaração do imposto de renda é o contribuinte somente declarar aqueles valores efetivamente pagos e sobre os quais ele tenha comprovação e previstos em lei. Por isso que ele, na dúvida, ele não lance, ele consulte o programa, tecle o F1, vá consultar o Perguntas e Respostas, busque aquela resposta já respondida pelo Manual da Receita antes de declarar. Tem uma multa, Victor, que já chega a 150%. Para que caso? Essa multa agravada, ela de 150% do imposto devido, é nos casos de fraude. Aí é fraude. Ou de sonegação. Ou seja, aqueles casos em que o contribuinte teve um interesse deliberado de lesar o fisco, de lesar a Fazenda Nacional. É o caso, por exemplo, quando o contribuinte sabe que aquele recibo médico é falso e ainda assim ele o declara. Ele utiliza. Ele sabe que ele não pagou aquele valor ou que foi emitido sem que aquela prestação de serviço de saúde fosse feita e ainda assim ele lança aquele valor. A Receita tem como cruzar esses dados, já tem eletronicamente, porque os planos de saúde, as empresas, hospitais e clínicas já são obrigadas, e rapidamente terá também dos profissionais de saúde. E ela checa os dados. Toda informação, toda e qualquer declaração da Receita somente será processada após um batimento eletrônico, após uma confirmação de que aquele dado declarado pelo contribuinte tem confirmação em outras fontes de informação, em outras fontes de dados. Sem que haja esse batimento, a declaração não é processada, ela fica na malha fiscal, né? E o contribuinte tem que entrar novamente no site da Receita, www.receita.fazenda.gov.br, entrar no ECAC, o Centro de Atendimento ao Contribuinte Eletrônico, com um código de acesso. Esse código de acesso já existem quase 10 milhões de contribuintes com código de acesso. Você vê, são 25 milhões de declarantes e 10 milhões já usam a internet para saber do processamento da sua declaração, para retificar. É por isso que, ano a ano, o número de declarações retidas vem diminuindo. Em termos nacionais, já chegaram a ser de 1 milhão de declarações retidas em 2009, em 2011 já foram 560 mil. O contribuinte está atento, porque ele sabe que não há interesse em manter um dado errado ali, ele precisa retificar. E quando a declaração está retida em malha fiscal, não por erro do contribuinte, porque ele tem a comprovação de todas as despesas pagas, de todos os rendimentos recebidos, aí sim, ele tem um outro serviço que a Receita o presta, que é dele antecipar a análise da sua declaração. Ele vai lá, vê o processamento da sua declaração, vê qual é o motivo que ocasionou aquela retenção da declaração, se for despesa médica, por exemplo. Ele vai ver quais são os valores e ele vai ter a oportunidade de apresentar os recibos e os comprovantes de que aquele valor foi efetivamente pago por ele e que houve, de fato, aquela prestação de serviço médico. E com isso ele tira a sua declaração da malha fiscal e tem a sua eventual restituição, se for direito. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta continuaremos debatendo com o Victor Leal Casimiro essa questão do Imposto de Renda 2011. Até já. A Hipercor agora tem suas tintas atestadas pelo Programa Setorial de Qualidade da Abrafat. São tintas látex, esmaltes, vernizes e massas, produzidos com qualidade garantida. E tem mais, a Hipercor foi a única no Brasil que conquistou esse atestado em seu primeiro ano de atuação. Um grande feito que atesta a competência de uma empresa do Grupo Edson Queiroz. Essa é a Hipercor, muito mais vida. A vida é o presente mais precioso que todos ganhamos, não importa como ela seja. Ninguém quer que ela se apague. Nós entendemos bem o que isso significa. Não deixe a vida desligar, nem por um fio, válvula ou conector. Fazemos manutenção preventiva e corretiva. Geotech.
a saúde de seus equipamentos. Cuide de seu visual, valorize o que você vê e como você é visto. Na hora de comprar ou renovar seus óculos, Óticas Diniz. Laboratórios digitais, precisão absoluta na confecção de suas lentes. Consultores capacitados pela indústria, tecnologia e conhecimento para você acertar na escolha. Óculos é coisa séria. Visite seu oftalmologista regularmente e deixe um profissional das Óticas Diniz ajudá-lo. Óculos de grau, óculos solar, Óticas Diniz. A melhor especialista em óculos do Brasil. Domingo tem no Cariri da Sodicap no primeiro sorteio R$3.000. No segundo sorteio uma moto Yamaha Krypton 0 km, uma Yamaha YBR 125 0 km no terceiro sorteio e um Fiat Mini, um Gol G5 no quarto sorteio. E mais 10 sorteios de R$400 na rodada da sorte. Adquira já o seu e boa sorte. O Tribuna Livre está de volta, hoje discutindo o imposto de renda com o auditor fiscal, que está aqui conosco, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores e nossas também. Já fizemos inúmeras perguntas aqui, o Vasco tinha suas dúvidas, já fizemos algumas. Agora, Victor, a questão da empregada doméstica é dedutível? Sim, essa é uma dedução que teve uma legislação nova, que inclusive estendeu esse benefício até o exercício 2015, ano calendário 2014. Então, os contribuintes que regularizarem, registrarem sua empregada ou empregado doméstico, poderão deduzir-se, e é uma dedução especial, porque ela é uma dedução não da base de cálculo, ela não vai reduzir os rendimentos, ela vai reduzir já o valor do imposto devido. É uma dedução sobre o imposto devido. Certo. Que pode chegar a R$ 866,60. Como se chega a esse valor? É um cálculo complicado, mas basicamente ele é a parte patronal. Aqueles 12% da contribuição previdenciária pago sobre um salário mínimo, se multiplicado pelos 12 meses, além das férias e o 13º. E o diferencial de férias, né, o adicional de férias. Se as férias forem naquele período em que o salário mínimo teve o reajuste, porque no ano de 2011 houve 2 valores de salário mínimo, se as férias forem naquele período, chega a R$ 866,60. Mas o programa da Receita ajuda a calcular. Se as férias tiverem sido conferidas depois do reajuste do salário mínimo, chega-se a esse valor de R$ 866,60. De dedução direto sobre o imposto devido. É muito expressivo essa dedução. Ô Vitor, quanto é o valor da multa para quem não entrega a declaração de imposto de renda? Esperemos que todos os contribuintes, esses 25 milhões de brasileiros e os cerca de 65 mil cearenses aqui administrados pela região, entreguem até o dia 30 de abril de 2012, até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Se passar da meia-noite, ele está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, mas essa multa ela vai ampliando conforme o atraso se prolonga. Ela cresce ela é dia de 1%, a dia. Ela é mês a mês. Ela é de 1%, ela é de 1% do imposto devido por mês ou fração de mês em atraso. Se eu atraso um mês e 15 dias, então sobre essa fração de mês, mais 1% do imposto devido. 1%. Então, vamos imaginar um contribuinte que receba R$50 mil, pague 20% de imposto de renda, R$10 mil. Tenha deduções, enfim, o imposto devido, digamos, dele seja R$ 1.000. Ele vai pagar uma multa mínima de R$ 165. É caro. É uma multa expressiva, pelo simples atraso na declaração. Certo. Então, a nossa recomendação, como Receita Federal, é que o contribuinte, mês a mês, vá guardando seus comprovantes de rendimentos, aquelas despesas médicas, os recibos. Se ele recebe aluguéis, também o contrato de aluguel, os pagamentos aos planos de saúde. Ele vai juntando mês a mês o comprovante bancário, o extrato anual bancário, de modo que ele chegue nesse período, entre fevereiro e abril, já disponha de todos os documentos, porque aquele contribuinte que tem toda a sua documentação em dia, o ato de preencher a declaração é uma simples transcrição. Ele vai transcrever do papel para o programa informatizado. E os comprovantes de rendimento já seguem o padrão da Receita. Onde há rendimentos tributáveis, também há uma ficha com esse nome na declaração. Onde há rendimentos isentos, imposto de renda retido na fonte, 13º salário, todos aqueles termos, que às vezes o contribuinte não é familiarizado, estão ali nesses comprovantes, seja do banco, seja da fonte pagadora, do plano de saúde. Então, o contribuinte que tem os documentos em dia,
ele preenche a declaração no primeiro dia, na primeira semana. Se ele tem direito à restituição, ele já tem a sua restituição antecipada, né? Porque não vale a pena deixar para a última hora. Além da multa, o prazo final da entrega da declaração, que é o dia 30 de abril, coincide também com a data de pagamento da primeira parcela. Aquele contribuinte que deixou para a última semana, é somente na última semana que ele vai saber se ele tem imposto a restituir ou se ele tem imposto a pagar. E quanto é esse valor a pagar? Às vezes ele tem um valor expressivo a pagar, não tem a disponibilidade naquele mês, vai pagar em várias parcelas e essas parcelas serão reajustadas pelo juros Selic. Então, além do imposto, tem a atualização. Então, o interessante é quitar o imposto já na primeira parcela. Os contribuintes, por exemplo, que têm várias fontes de renda, e sobre uma dessas fontes de renda não houve retenção na fonte, tudo aquilo ali vai se somar no final do ano. E ele vai ter que pagar um imposto, inclusive sobre aquele valor, que pode ser pequeno, eventualmente é um valor do dependente. O contribuinte coloca o seu dependente na declaração e às vezes esquece de colocar o rendimento do dependente. Às vezes é um rendimento pequeno, é um estágio, é uma bolsa, é um valor que ele recebeu às vezes por um mês só. Todos esses rendimentos, o contribuinte vai ter que prestar contas. Me veio agora, antes de falhar, uma pergunta com relação a essa questão de dependente. Por exemplo, uma pensão alimentícia paga por um cidadão, ele deve declarar essa pensão em nome do filho ou da ex-esposa? Essa é uma pergunta importante, porque vale o que constar da decisão judicial. Vale o que constar da decisão judicial. Ou ainda, uma novidade da legislação, que tem poucos anos, que é de um acordo entre as partes fixado em cartório. Há algumas circunstâncias em que a separação se dá por meio do cartório. Vale esses termos. Então, por exemplo, o contribuinte, se ele pagar de pensão alimentícia um valor superior ao que está constando na decisão judicial, ele não vai poder se deduzir. A decisão, ela fixa o limite da dedução que ele pode lançar mão. A decisão poderá também fixar outras obrigações, porque na medida em que há a separação, há a definição de a quem cabe a guarda dos filhos. E o contribuinte, se ele não tem a guarda dos filhos, ele não pode lançá-lo como seu dependente, e sim como seu alimentando. Então ele não pode incluir um dependente se ele não tiver a guarda. Certo. E aí, se ele tiver despesas médicas, despesas com instrução, e que não estiverem previstas nesse acordo judicial, ele também não vai poder se deduzir. Quem vai se deduzir é o cônjuge que detém a guarda judicial dos filhos. Muito boa essa pergunta, viu, Vasco? Boa informação. E tem ainda, Luiz Carlos, eu chamo a atenção também para quem recebe a declaração, porque quem paga pode se deduzir do valor. Mas quem recebe a pensão alimentícia é um caso, muitas vezes, em que uma pessoa física recebe o valor de outra pessoa física. Nessa situação, a pessoa física não está obrigada a fazer a retenção na fonte pela outra. É o próprio recebedor, o alimentando ou o beneficiário da pensão, que tem que todos os meses apurar um imposto e recolher um DARF sob o código 0190, é o Carnê-Leão. Então, mês a mês, ele vai se deduzir. Ele recebe a pensão alimentícia, vamos supor, de R$3.000. Então, R$3.000 no mês corresponde à alíquota de 15%. É claro que ele vai se deduzir das despesas que ele teve com o dependente, tá? Mas supondo que esse valor já seja após as deduções. Então, ele vai calcular 15% sobre esses R$3.000, tem a parcela deduzida de 293, né, do resultado desses 15%, e esse valor ele vai pagar mês a mês. Mês a mês. Se ele não paga mês a mês, deixa para declarar só no final do ano, além dos juros, há uma multa de 50% prevista pela legislação sobre o valor do imposto não pago na data correta, ou seja, no último dia útil do mês seguinte ao recebimento da pensão alimentícia. Isso vale para aluguel, qualquer rendimento de pessoa física pago a outra pessoa física é sujeito ao Carnê-Leão. Quer dizer que o aluguel tem que ser pago mês a mês no Carnê? Se for um aluguel em que as partes contratantes são pessoas físicas. Se a pessoa jurídica é quem paga, digamos, eu aluguei para uma locação comercial, é uma pessoa jurídica. Certo. Nesse caso, é a pessoa jurídica que está obrigada a já reter o valor na fonte e pagar somente o valor líquido ao locador. O locatário, pessoa jurídica, é quem faz a retenção. E a multa... Eu tenho umas perguntas, eu faço essas perguntas, porque a gente vive no dia a dia da clínica médica. Por exemplo, eu tenho uma pergunta para lhe fazer, que fazem a mim e eu não sei responder. Por exemplo, você faz uma
uma cirurgia, é um ato médico que pede o recibo, você dá o recibo da cirurgia. Mas nessa cirurgia precisa de uma lente, chamada lente intraocular, que você bota dentro do olho. Aí é uma coisa que você compra fora com a nota fiscal. Aí você, ao dar o recibo ao paciente que pediu, tá certo? Essa lente parece que ela não deduz o imposto de renda. Você tem alguma explicação aí sobre isso? Há uma série de prótese, é parecido com essa história de prótese. Prótese e órtese são dedutíveis. No caso dessa lente intraocular, eu não tenho com precisão, mas se ela constar da nota fiscal da clínica médica, do hospital que procedeu a essa cirurgia, ela, em tese, ela será dedutível, né? Mas se ela não constar dessa nota da prestação de serviços pela pessoa jurídica prestadora do serviço médico, ela não será dedutível realmente. Certo. Outra dúvida e pergunta. Por exemplo, um DNA para provar uma paternidade, o pagamento desse DNA, ele é dedutível do imposto de renda? O DNA é feito por um laboratório. Sim. Qualquer valor feito por uma pessoa jurídica prestadora de serviços médicos, em tese é dedutível. Né? Inclusive, essas definições, elas às vezes vão evoluindo conforme o tempo. O amparo, né? O amparo legal para deduzir. Na falta de uma previsão legal, não há realmente como deduzir. Mas, às vezes, a definição do que é uma despesa médica vai evoluindo. Né? Uma mudança recente que beneficiou alguns contribuintes é o caso das cirurgias plásticas. Por um bom tempo, a Receita e a Procuradoria da Fazenda Nacional, que é o órgão que dá todo o suporte jurídico, né, o assessoramento jurídico à Receita, entendiam que a cirurgia plástica só era dedutível se fosse reconstrutora, reparadora. Certo. Se fosse meramente estética, não era dedutível. Mas essa definição evoluiu e passou a abranger também as cirurgias meramente estéticas. E o que é mais interessante, como não decorre de uma nova lei, decorre de um ato interpretativo, ele retroage no tempo em 5 anos. Então, aquela paciente ou paciente que fez uma cirurgia plástica há 4 anos atrás, e naquela época não se deduziu na sua declaração, pode retificar, tem todo o direito de retificar sua declaração. Claro, ele vai ter que baixar o programa daquele ano. Isso. Né? Se foi no ano de 2008, por exemplo, 4 anos atrás, ele tem que baixar o programa de 2009. Né? Os fatos que ocorrem em 2008, Exato. Declaração de 2009. E ele vai mandar uma declaração retificadora. Vamos até entrar na declaração retificadora. O que é que ele precisa apresentar? O número do recibo da entrega da declaração. A Receita, como uma norma de segurança, passou já há alguns anos somente a receber declarações retificadoras quando o contribuinte guarda o número do recibo da entrega da declaração. Por isso que um ato importantíssimo do contribuinte é, ao transmitir sua declaração até o dia 30 de abril, ato contínuo a isso, ele já recebe o recibo da entrega da declaração, ele vai no programa da Receita, o IRPF 2012, declaração, imprimir, número do recibo da declaração. Porque é uma garantia, é uma segurança que ele tem que nenhuma pessoa vai transmitir uma declaração retificadora em seu nome. E a Receita passou a obrigar esse número do recibo da entrega da declaração. Esse número do recibo também, dos 2 últimos anos, 2011 e 2010, é o que a Receita exige para fazer o código de acesso. O código de acesso é aquilo que eu falei no início, que, por meio desse código, o contribuinte tem acesso a diversos serviços da sua declaração, o extrato do processamento, o pagamento, emissão de cotas. Só ele tem esse acesso. Só ele tem esse código. Senha. Ele tem uma senha que ele não deve conferir passar para ninguém, e com isso ele pode ver o processamento da sua declaração. Todo o processo. E o que é mais interessante, hoje o processamento da declaração, ele se dá poucos dias após a transmissão da declaração. Então, 2, 3 dias após a transmissão, o contribuinte já sabe se a sua declaração está na malha, se não está, se foi processada. Né? Eventualmente, se as fontes pagadoras, as empresas, os bancos, não transmitem todas as informações, ficam inadimplentes nesse sentido, aí a declaração fica em processamento, porque a Receita não obteve todos os dados necessários para processar a declaração. Mas, regra geral, ela é processada ou ela já é apontada à pendência. Certo. Dona Maria de Lourdes, lá do Novo Juazeiro, parabeniza os que fazem o programa Tribuna Livre pelo ótimo tema de hoje, que tira muitas dúvidas, inclusive ela acha que já tirou algumas delas, né?
E o Marcos Viana, lá do Pirajá, Victor, você saberia me dizer, você falou aí a questão daquela multa de 150%, que estão mais relacionadas com fraudes. E ele quer saber exatamente, Victor, se é só a multa ou se há alguma penalidade também. Muito boa pergunta, que eu ia fazer essa pergunta, Luiz Carlos. Inclusive, você estava contando aqui em off um exemplo aí de alguém que, na área de saúde, que soltou um bocado de recibos aí. Há diversas repercussões, inclusive penais, pelo uso indevido de deduções, né? Quando a Receita não tem a comprovação de que se tratou de uma fraude, é a multa de 75%, é a multa prevista na legislação. Então, daquele imposto devido, ou da diferença do imposto que foi gerada pela inserção de uma dedução indevida, vai incidir 75%. Nos casos comprovados de fraude ou sonegação, o contribuinte, né, e nessa hora, é o contribuinte que responde, não é aquele que preencheu a declaração, não é o familiar, não é o profissional. Então, o contribuinte tem que se certificar de que todos os dados declarados em seu nome estão corretos, tem comprovantes. E aqueles comprovantes são quentes, foram pagos de fato, não são frios. Porque, na hipótese da Receita localizar em notas frias, deduções indevidas, por fraude, por um ato deliberado de fraudar o fisco, essa multa vai a 150% e o contribuinte incorre em crime contra a ordem tributária, prevista na Lei 8.137, que prevê de 2 a 5 anos de reclusão. Então, há diversos casos de pessoas respondendo na Justiça Federal por denúncia do Ministério Público, que recebe essa informação da Receita. A Receita, aos milhares, informa, são as representações fiscais para fins penais, que a Receita no Brasil inteiro informa aos milhares, para o Ministério Público da Ciência, ao órgão competente para promover a denúncia, e julgada procedente aquela informação, o Ministério Público promove a denúncia e o contribuinte vai, por uma fraude impensada, às vezes, uma coisa que ele busca obter uma vantagem pequena, responder penalmente por esse crime. Em algum desses dois casos, Victor, a multa de 75 e a de 150, não há como recorrer? Não. O contribuinte tem sempre 30 dias de prazo de cada ato que impõe uma obrigação, a Receita impõe uma obrigação ao contribuinte, ele tem 30 dias de prazo para recorrer. E quando é um recurso administrativo, esse recurso não tem custo nenhum. No entanto, esses recursos, eles têm que ter documentos. O contribuinte não pode simplesmente recorrer... A comprovação. A questão é a comprovação. Então, o contribuinte que declara dados inventados, sem comprovação em documentos, ele está sujeito a também ver esse recurso invalidado. Dependentes que não existem. E não conduz a nada esse recurso sem comprovação, porque os juros e a atualização do valor daquele débito vão correndo, né? Então, é por isso que o contribuinte já percebeu que ele deve acompanhar o processamento da sua declaração, ver no site da Receita se há pendência e retificar o quanto antes, porque essa correção é estancada ali, né? É o juro Selic que corre mensalmente, né? Como o nosso programa é um programa didático, sempre que aborda um tema como este, procura ser extremamente didático, Victor, gostaria que você deixasse aqui um conselho para os nossos contribuintes, né? Para aqueles que declaram imposto de renda, como agir, o que é o dado principal, como se comportar até 30 de abril, não é? Que é o último dia. Sim. Não demorar muito para fazer a entrega. Que outros detalhes mais você aconselharia? Luiz Carlos, 2/3 das declarações que são retidas em malha fiscal por alguma suspeita da Receita, por alguma informação que não tem divergiu, não teve assim um batimento, não houve a checagem correta, são por 2 motivos. 2/3 de todas as declarações retidas são por omissão de rendimentos, ou seja, o contribuinte tinha a obrigação de declarar um rendimento tributável, um salário, uma pensão, uma aposentadoria, um aluguel, uma ação judicial que ele recebeu, um saque de previdência oficial, previdência complementar, previdência privada, e ele não declarou. Então, isso responde por mais da metade dos casos. Para completar os 2/3 são as despesas, são as deduções indevidas com despesas médicas. Então, aquelas despesas médicas feitas de forma indevida, de forma leviana, elas também levam muitos contribuintes à malha fina. Então, o contribuinte deve declarar todos os seus rendimentos, independente do valor. Se ele coloca dependentes, incluir os rendimentos daqueles dependentes. Há muitos casos em que o contribuinte esquece de declarar o pequeno salário que o filho recebeu naquele ano, que a filha, que a esposa.
Há os casos também em que o contribuinte coloca dependentes sem ter a comprovação legal, né? São dependentes e que podem ser incluídos com autorização da legislação o companheiro e o cônjuge a qualquer tempo, os filhos até 21 anos também sem condição, e se os filhos forem até 24 anos, condicionados ao fato do filho estar inscrito numa instituição de nível superior ou de nível médio profissionalizante. Certo. Os pais, ele só pode declarar, os pais e avós, se os pais receberem, cada um dos pais receber até R$ 18.799,32. Se ele teve rendimentos superiores a isso, ele tem que, o próprio pai ou avô tem que fazer sua declaração em separado. Irmão, neto, sobrinho, bisneto, menor pobre, todos esses casos o contribuinte só pode incluir como dependente quando houver a guarda judicial. Se ele não tem a guarda judicial do neto, do irmão, do sobrinho, não vale. A legislação não prevê como dependente. Ele pode, nós sabemos, ele pode eventualmente até ter, e deve até ter tido despesa com aquele familiar, mas por falta de previsão legal ele não pode se deduzir. E é frequente a Receita invalidar de 2, 3, às vezes 4 dependentes que o contribuinte coloca na sua declaração sem qualquer comprovação. O dependente que tem um CPF, ele está isento de declarar ou ele também é obrigado a declarar? Ou ele pode, não seja obrigado, ele pode declarar mesmo sem rendimentos? Quando o dependente é incluído na declaração, ele está dispensado de entregar. Só que isso o obriga a trazer todos os seus rendimentos. Por isso que o contribuinte deve avaliar. E já é a segunda, são 2 fichas, as primeiras 2 fichas. A primeira ficha é de identificação, o contribuinte vai colocar seus dados pessoais, e já na segunda, o contribuinte é convidado a colocar seus dependentes. Já é a segunda ficha, tamanha centralidade que tem esse fato, porque ele vai preenchendo as declarações, ele só pode colocar qualquer dedução vinculada a um dependente que ele tenha previamente inscrito, e se esse dependente for maior do que 18 anos, obrigatoriamente incluindo o CPF, dependentes maiores de 18 anos sem CPF não são sequer admitidos na declaração. E agora, nesse ano, teve uma novidade. Nesses casos de irmão, primo, sobrinho, neto, que até a legislação prevê como dependente, mas condicionado a se deter a guarda judicial desse familiar, a Receita passou também a obrigar o CPF. Certo. No ano em que a Receita obrigou a inclusão do CPF do dependente, houve uma redução de cerca de 2,5 milhões de dependentes nas declarações do país. Esse é o país país da enganação. A partir de então, de um ano para outro, reduziu-se em 2,5 milhões o número de dependentes nas declarações. Essas declarações já caíam em malha fiscal, já eram analisadas, mas com a obrigação do CPF... Exatamente. Mas eu tenho uma perguntazinha, essa é muito relacionada à minha área. Tem doenças que isenta de imposto de renda. E você podia citar aí umas 2 ou 3 assim, se vem na tua cabeça assim? Sim. Quais são essas doenças que tiram a obrigação do imposto? São várias doenças, elas constam no site da Receita, o contribuinte entra na busca por moléstia grave, isenção por moléstia grave, já recebe as informações, elas constam da Lei 7.713, são cardiopatia grave, nefropatia grave... Cegueira, isento? Cegueira é isento, mas a Receita tinha uma polêmica que se o contribuinte era cego totalmente ou não, se era cego de um dos olhos ou dos 2 olhos. Cegueira total dos 2 olhos, irreversível. Sim, é considerado isento. Eu estou lhe fazendo essa pergunta porque é uma curiosidade minha, porque alguém... me deu um atestado. Mas eles são isentos, Vasques, dos proventos de aposentadoria. Então, vamos supor que há no radialismo, na comunicação, vários contribuintes cegos, né, deficientes visuais. É verdade. Mas eles não têm proventos de aposentadoria. Não atrapalha a atividade deles. Não atrapalha aquela atividade. Então, eles pagam rendimentos tributáveis. Certo. Então, nesse caso, são 2 requisitos. Primeiro, a moléstia grave está prevista em lei. E, em segundo, ser um rendimento de provento de aposentadoria. Se for rendimento tributável, não é isento. O nosso tempo esgotou. Resta o nosso agradecimento ao Victor Casimiro, que gentilmente veio aqui, representando a Receita Federal do Juazeiro do Norte, trazer esses esclarecimentos preciosos
para os nossos declarantes do Imposto de Renda 2011. Muito obrigado, Victor. Foi um prazer enorme tê-lo conosco. Em nome da Receita Federal em Juazeiro, eu que agradeço e nos colocamos à disposição para prestar esse serviço à sua audiência sempre que for necessário. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos. Agradecer ao nosso telespectador e a você, Vitor. O assunto é extenso demais, como você diz, é uma amazona de assuntos, né? Que a gente passava aqui muito tempo tirando dúvida e fazendo questionamento. Mas, infelizmente, nós somos regrados aí pelo tempo. Agradecer a você e ao nosso telespectador. Boa noite. A próxima quarta-feira, no programa seguinte, nós vamos ter a presença aqui de um companheiro radialista, mas que é também humorista, Henrique Vidal. Você vai ver que é um showman, mas deve ser um programa muito bacana, muito engraçado. Até lá, meus amigos. Muito obrigado. Boa noite. A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores.